Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Wilton Hicks. Vamos dar prosseguimento à segunda semana da Quaresma, fazendo a nossa meditação, o nosso ponto de oração para essa terça-feira da segunda semana. A Igreja nos oferece na sua liturgia o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, o Salmo 50 e o livro do profeta Isaías. Mantemos a mesma metodologia de oração, meditando a palavra de Deus, ruminando aquilo que Deus nos mostra como sendo uma coisa que nós devemos pensar, dialogar com Ele e perguntar o que Ele quer nos dizer com aquilo, o que Ele quer nos mostrar com aquilo. Seguindo os passos de oração propostos por Santo Inácio de Loyola, seguindo os passos de oração para que nós tenhamos a meditação da palavra, a leitura orante da palavra de Deus. Sem mudanças, mantemo-nos em exercícios espirituais durante a Quaresma. E a graça que nós vamos pedir é a mesma. Senhor, que eu seja atento ao que o Filho me ensina e saboreie no coração a doçura infinita do seu amor. Aproveitando a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, que nós meditamos no segundo domingo da Quaresma, que nós ouvimos o Pai dizer a cada um de nós que devemos ouvir o que o Filho diz, o que seu Filho amado, o escolhido, diz. Nós vamos pedir essa graça, que eu seja atento a que Jesus me diz, me ensina, e saboreie no coração a doçura infinita do seu amor. Vamos para o Evangelho de Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, Jesus, ele tem um embate com os fariseus, com os mestres da lei. Nós precisamos dar prosseguimento à nossa Quaresma, à nossa segunda semana da Quaresma, pedindo a graça de ouvir aquilo que Jesus tem a nos ensinar, a nos falar, e precisamos continuar a ouvir o Filho amado do Pai. Foi a ordem, o pedido que o Pai nos fez no domingo, quando nós meditamos o Evangelho da Transfiguração de Jesus. Mas para ouvir a voz do Filho, para ouvir a voz de Jesus Cristo, é necessário que nós consigamos silenciar tantas vozes dentro de nós. As vozes que nos levam a ouvir as nossas preocupações cotidianas, as vozes daquelas pessoas que tentam nos afastar de Deus, as vozes de tantas ofertas que o mundo nos faz,
para estarmos bem longe de Jesus. As vozes internas dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas dificuldades. É preciso que nós silenciemos outras vozes para que nós tenhamos a possibilidade de verdadeiramente ouvir o Filho amado e ouvir Jesus, que é nosso caminho, verdade e vida. Jesus, nesse evangelho, vem falar às multidões e ressalta aos discípulos, apontando algumas situações e alguns vícios que são dos fariseus, que são a incoerência. Eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. A ostentação. Eles querem aparecer de todo jeito e para isso fazem o que for necessário. E a vanglória. Vanglória. Quando nós nos ligamos a Jesus Cristo, nós nos aproximamos da glória. Quando nós nos ligamos aos homens, aos falsos deuses, às coisas do mundo, à nossa vaidade, nós temos uma glória vã, sem sentido, uma vanglória. Então Jesus vem nesse evangelho reforçar que nós temos que ficar atentos com a nossa ambição, com a nossa vaidade, com a nossa busca de prestígio pessoal. Porque muitas vezes essa vaidade, essa busca de prestígio pessoal, essa ambição, acaba fazendo com que nós nos tornemos deuses de nós mesmos. A busca pelo sucesso profissional a qualquer custo, a busca pelo sucesso financeiro a qualquer custo, a busca por tudo aquilo que o mundo nos oferece a qualquer custo, faz com que nós nos tornemos idólatras. E o nosso Deus passa a ser o nosso trabalho, o dinheiro, nós mesmos. Então Jesus reforça que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vaidade, com a nossa ambição, com a nossa busca de prestígio, para que nós não tornemos tudo isso uma idolatria e deixemos o verdadeiro Deus de lado. Ressalta que nós devemos fazer o que os fariseus dizem, mas não fazer o que fazem, pela incoerência de vida. Jesus é o nosso exemplo de vida coerente. Então nós devemos manter o nosso olhar fixo em Jesus. Devemos manter o nosso olhar fixo no Evangelho, o nosso olhar fixo naquilo que o próprio Cristo, que o próprio Deus nos ensina. E para isso, nós não podemos esquecer que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos reconhecer que somos fracos, miseráveis, pecadores e completamente dependentes da ação de Deus em nossa vida, completamente dependentes da ação de Deus para que nós caminhemos em busca da nossa santidade, para que nós caminhemos sendo cada vez mais coerentes, cada vez mais parecidos com o Evangelho que Jesus nos ensina. Essa é a nossa proposta durante esse retiro quaresmal. Que nós tenhamos a capacidade de entrar lá no fundo do nosso ser para encontrar Jesus e junto com Ele passear por todas as nossas dificuldades, por todas as nossas misérias, para que Ele trate, pela ação do Espírito Santo, que nós possamos ser restaurados, sermos modificados, que nós possamos ter a humildade suficiente de reconhecer que não somos nada e que em tudo dependemos da ação de Deus e da graça na nossa vida. Esse é o caminho de santidade que devemos trilhar.
Em que momento que você percebe em que a sua vaidade, a sua vanglória, a sua busca de prestígio, de ser reconhecido, fala mais alto ao seu coração a tal ponto de te afastar daquele que é o verdadeiro Deus, a tal ponto de deixar com que a sua soberba, a sua autossuficiência, ela aflore e você esqueça de que você é pecador, que você é irmão de cada um daqueles que Deus fez a imagem e semelhança, e ao invés de tratar como um irmão, você trata como se você fosse alguém superior, querendo estar sempre nos melhores lugares, na frente de todo mundo. Olhe para dentro de si e veja se a sua vida de cristão é coerente com aquilo que você faz verdadeiramente. Se a sua vida de cristão tem coerência com o Evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhe com o Espírito Santo. Abra cada baú, cada lugarzinho fechado dentro do seu coração, dentro da sua alma, para que você possa verdadeiramente ser transformado. Esse é o tempo para isso, o tempo de conversão, o tempo em que nós temos que caminhar com Jesus para ficarmos mais coerentes com aquilo que Ele nos ensina, com aquilo que nós dizemos acreditar, dizemos viver. Vamos lá. Passeiem com Jesus. Passeiem e abram a possibilidade do Espírito Santo ir transformando a sua vida. É tempo de conversão. É tempo de mudar o nosso foco e deixá-lo cada vez mais fixo em Jesus Cristo. Revisem a oração, anotando tudo aquilo que for necessário. E não esqueçam de fazer o seu exame espiritual. Você já está se preparando para a sua confissão? Então faça. Faça a sua confissão, uma confissão sincera de arrependimento, para que o sacramento da reconciliação possa gerar frutos em você. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.